Senhor Secretário-Geral do UGT, Dr. Carlos Silva, senhores Presidentes das Confederações Patronais, demais dirigentes sindicais presentes, caro Professor Eduardo Catroga, caro Professor Fernando Teixeira dos Santos, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, antes de mais, que agradeça ao Secretário-Geral do UGT o convite que me endereçou para estar hoje aqui presente e transmitir estas breves mensagens. Quero ainda reforçar o papel importante que a UGT desempenha, designadamente no quadro da concertação social. Todos devemos ter um papel ativo, contribuindo para o desenvolvimento económico do nosso país. Mas todos devemos e temos vindo a perceber o quão importante o diálogo inclusivo pode ser para um desenvolvimento sustentável. É por isso, com muito gosto, que participo nesta iniciativa, que conta com distintos oradores, que, aliás, alguns deles me antecederam no cargo que agora ocupo. Estamos num momento particularmente difícil para projetar cenários macroeconómicos. O título da conferência revela quase todos os ingredientes dessas dificuldades. Portugal enfrenta algumas dimensões que eu considero cíclicas, adversas. Desde logo, um entorno económico, uma envolvente económica que se pauta nos últimos meses por revisões em baixa das projeções económicas dos nossos maiores parceiros económicos. Situações de gravíssima crise em alguns dos principais mercados, pelo menos dos mais dinâmicos nos últimos tempos, das nossas exportações. Uma situação que, junto ao fenómeno que temos vindo a observar em Portugal já há muitos semestres consecutivos de redução da força de trabalho, colocam desafios ao crescimento da economia portuguesa e à sua projeção em termos de cenários macroeconómicos. No entanto, estas condicionantes devem precisamente constituir a fonte de todos os nossos desafios e do nosso empenho. Os tempos de hoje são marcados por um debate intenso acerca das condições financeiras e orçamentais que revelam do crescimento económico na Europa e também em Portugal. As projeções e os cenários traçados são, hoje em dia, objeto de um escrutínio cada vez maior. Todas as semanas temos novas projeções, novos números, que condicionam a ação governativa, mas que também a informam e a podem tornar mais robusta. A economia portuguesa enfrenta um momento decisivo, aquele em que, ao esforço realizado ao longo do programa de ajustamento, se deve unir o tempo e o espaço económico que consubstanciem o seu crescimento potencial. As restrições que o país enfrenta e que não conseguiu vencer são, neste momento, o nosso maior inimigo. É preocupação central do Governo promover uma política e implementar medidas que promovam o crescimento económico equilibrado, tendo em vista uma consolidação das contas públicas num contexto de reforço da coesão social. Este caminho deve ser percorrido, mas tem que ser feito com ponderação que as referidas restrições nos colocam. A execução orçamental até ao mês de abril e aquilo que já conhecemos do mês de maio revelam que estamos no bom caminho. O saldo primário das contas públicas atinge, até abril, mais de 35% do objetivo anual. O ano passado, por esta altura, estávamos apenas em 28% desse mesmo objetivo. A receita fiscal cresce acima do previsto no orçamento, quer a receita dos impostos, principalmente a receita dos impostos indiretos, e o quer, nesta minha frase, era para reforçar uma área que, não sendo da receita fiscal, é das contribuições sociais, que continua a crescer de forma bastante robusta e acima daquilo que é o valor do ano anterior, muito próximo dos 5%. Estes indicadores são indicadores da atividade económica
e têm vindo a comportar-se de forma bastante próxima daquilo que está projetado no orçamento. Mas, talvez mais importante, a despesa pública, aquela que efetivamente o Governo controla, está bastante abaixo do que está previsto para o conjunto do ano. Isto revela-se quer nas despesas com pessoal, quer principalmente nas despesas com os chamados consumos intermédios, a aquisição de bens e serviços, que tem uma redução assinalável até abril. Apenas assim, e este é o rigor de que eu tenho tanto falado, apenas assim conseguiremos reforçar a confiança nos objetivos que a nossa economia se propôs atingir. Estes objetivos são, aliás, bastante visíveis em alguns setores, mas devem chegar a todos os setores da economia portuguesa. E a todos eu refiro as empresas, todas as empresas, mas também os seus trabalhadores. Em particular aqueles, muitos, que ainda não têm emprego. Estes são objetivos claros, inscritos no programa de governo e transpostos para o Orçamento do Estado, para o Programa Nacional de Reformas e para o Programa de Estabilidade. São estes os instrumentos fundamentais para concretizar aqueles objetivos e têm que ser vistos como sendo objetivos de todos nós. A envolvente económica portuguesa tem sofrido constantes mutações. Os cenários macroeconómicos desenvolvidos para Portugal mostram muitas destas mutações. Algumas destas mutações reforçam o contexto em que a economia portuguesa se movimenta. Lembro, por exemplo, os avanços recentes na construção da área do euro. Estes avanços são claramente insuficientes, o Governo tem referido isso mesmo, requerem, no entanto, o nosso contributo muito ativo para a sua conclusão. Outras mutações revelam apenas desafios acrescidos, como a inserção numa economia cada vez mais global, em que os fatores são cada vez mais móveis. Isto obriga-nos a ser mais competitivos. Percebemos isto já há alguns anos. E a procurar formas de competitividade que não estejam centradas no fator salarial. As previsões mais recentes apontam para um crescimento apenas ligeiro da economia mundial em 2016 e 2017, ao mesmo tempo que a zona euro deverá desacelerar o seu crescimento, ainda que também de forma ligeira. São, no entanto, previsões de um crescimento moderado. Em 2015, Portugal registrou um crescimento real de 1,5%. Mas este crescimento esconde uma evolução muito dispar entre o primeiro semestre, que registrou um maior crescimento, e o segundo semestre, em que se registrou uma quase estagnação da economia portuguesa. A forte desaceleração no final de 2015 prolongou-se, sabemos todos, para o primeiro trimestre de 2016, em particular no que diz respeito ao investimento e às exportações. Estes fatores devem-nos fazer pensar e devem-nos motivar ainda mais para as alterações que temos que implementar na economia portuguesa. A previsão de um crescimento de 1,8%, que está inscrita no Orçamento de Estado para 2016 e no Programa de Estabilidade, e que se manterá nessas projeções em 2017, assenta numa aceleração da procura externa. Mas a sua concretização está dependente da retoma do investimento. As políticas públicas devem transmitir a estabilidade necessária para que se criem as expectativas de recuperação. Apesar da incerteza da economia global, as políticas económicas a adotar na Europa, nos Estados Unidos e nas maiores economias emergentes deverão contribuir para ultrapassar parte desta incerteza. Pela nossa parte, temos que contribuir materializando a política delineada nos referidos programas de estabilidade e nacional de reformas. Estes programas foram amplamente discutidos interna e externamente e é convicção do Governo serão os instrumentos que poderão colocar Portugal nessa senda de crescimento.
Neste conjunto de ações, são igualmente importantes as decisões de política monetária do Banco Central Europeu, bem como o conjunto das políticas orçamentais dos países europeus. Estas dever-se-ão tornar mais amigas do crescimento, tal como tem vindo a ser referido por inúmeros responsáveis europeus. Naturalmente, neste contexto, Portugal beneficiará destas políticas, mas nunca deve perder de vista os seus próprios objetivos de reequilíbrio económico e financeiro. Os cenários macroeconómicos, pela sua natureza, encerram riscos. A começar pela incerteza que paira na economia mundial, seja por abrandamentos, recessões ou vulnerabilidades em algumas economias, seja por questões de indefinição política. Tudo isto representa um grau de incerteza que se pode revelar prejudicial, negativo para o crescimento português. Do nosso lado, faremos todos os esforços para empreender as reformas necessárias a desenvolver a economia portuguesa e a diminuir esses riscos. O Programa Nacional de Reformas é disso exemplo, através das qualificações, da promoção da inovação na economia, da modernização do Estado. Um Estado mais simples e mais próximo, mas também da capitalização das empresas, desde logo pela promoção da diversificação das fontes de financiamento para este importante motor da economia portuguesa. É esta a nossa missão e é nela que estamos fortemente empenhados. Estou certo que todos compreenderão a necessidade de avançar de forma controlada, garantindo a estabilidade de que tanto falou o Sr. Secretário-Geral, com o sentido posto nos nossos objetivos. Queremos que estes são objetivos comuns e partilhados. Deixo-vos, então, hoje à tarde, seguramente com um desafio bastante ambicioso de discutir todos estes cenários, na garantia de que, pelo lado do Governo, tudo faremos para contribuir para o financiamento da economia portuguesa, para a sua estabilidade e para o seu crescimento. Muito obrigado.